do oitavo ano, eu sou a professora Júlia de Matemática. Essa é a nossa aula de número 77. É a segunda parte do nosso estudo sobre triângulos, né? Então, o nosso objetivo hoje vai ser demonstrar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus e reconhecer a relação entre um ângulo externo e dois ângulos internos não adjacentes de um triângulo qualquer. Então, os materiais para a aula de hoje vão ser seu caderno, caneta, lápis, borracha e uma régua, certo? Como o prof já falou nas aulas anteriores, a régua agora vai fazer parte do nosso material básico das aulas, tá? Como a gente está trabalhando com geometria, a gente precisa ir sempre de uma régua disponível, ok? Então, antes da gente iniciar o nosso estudo dos triângulos, a gente precisa relembrar uma coisa importante que a gente aprendeu ano passado. A gente aprendeu sobre retas transversais, né? No caso, duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, olha só. Dadas duas retas paralelas cortadas por uma transversal, a gente consegue destacar alguns pares de ângulos, que são estes principais aqui, certo? Como a gente já viu, né, esses ângulos que são opostos pelo vértice aqui, eles são congruentes, né? E aí, dentro dessas duas paralelas cortadas por essa transversal, a gente tem alguns pares de ângulos importantes. A gente tem os ângulos correspondentes, no caso aqui, ó, o A corresponde ao E, observe que eles estão até da mesma cor, ó. Ângulos correspondentes, A e E, B e F, C e G e D e H. Ângulos alternos internos, a gente tem B e H e C e E. Olha só, prestem atenção nas palavras, alternos. Então, vai ser um de cada lado da nossa reta. Então, a gente tem a nossa reta T transversal. Alternos quer dizer que vai ser um de cada lado. E internos significa que é na parte de dentro aqui dessa região entre as nossas duas retas paralelas. Então, eles vão ser alternos, B e H, internos, C e E. Ó. Alternos, um de cada lado, e eles estão dentro aqui dessas duas paralelas. Então, essa é a ideia. E os outros pares importantes são os alternos externos. De novo, a mesma coisa, vai ser um de cada lado da reta transversal, mas agora eles vão ser do lado de fora das duas paralelas. Então, a gente tem o par D e F e tem o par A e G. Olha só, o A está de um lado da reta T e o G está do outro lado. O D está de um lado da reta T e o F está do outro lado, certo? E os dois estão para o lado de fora das nossas paralelas. Esses pares são todos muito importantes. Por quê? Esses pares são iguais, né? Vimos no ano anterior, então, que quaisquer dois ângulos correspondentes são congruentes e, portanto, quaisquer dois ângulos alternos internos ou alternos externos também são congruentes, desde que as retas sejam paralelas. Então, importante que todos aqueles pares de ângulos ali são iguais, são congruentes, ok? Então, relembrado isso, agora a gente pode prosseguir para o nosso estudo sobre os triângulos. Então, a gente vai começar vendo sobre ângulos dentro do triângulo, tá certo? Olha só como Núbia determinou a soma dos ângulos internos de um triângulo. Primeira coisa que ela fez, ela, com uma tesoura de pontas arredondadas, recortou um papel no formato que lembra um triângulo. Então, ela foi lá e recortou um triângulo no papel, certo? Se quiserem, vocês depois podem fazer essa atividade em casa também, tá? É uma atividade bem fácil de fazer, que vocês conseguem verificar qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, depois que ela cortou esse papel no formato de um triângulo, ela usou lápis de diferentes cores para destacar os três ângulos internos desse triângulo. Então, olha só, aqui a gente tem o triângulo que ela recortou. Cada ângulo ela pintou de uma cor, então ela pintou um de vermelho, um de verde e um de azul. E ela nomeou eles como A, B e C, certo? Os três ângulos internos do triângulo dela eram os ângulos A, B e C. O terceiro passo que ela fez foi recortar o triângulo dividindo em três partes, utilizando ali a tesoura. Então, ela recortou em três partes, deixando um ângulo em cada parte. E, por fim, ela juntou todos os três vértices de cada um dos ângulos e ela encontrou essa figura aqui, o que mais ou menos seria um ângulo deste daqui. Como a gente já estudou, né? A gente tem o vértice aqui, mais ou menos assim ficou a situação dela, né? Cada um dos pedacinhos que ela tinha. A gente já estudou que esse ângulo é um ângulo de 180 graus, certo? Então, a gente consegue saber que a soma dos três ângulos internos de um triângulo
vai ser sempre 180 graus. Você pode fazer esse teste na sua casa, se você quiser, pegando uma folha de papel, uma folha de rascunho e seguindo passo a passo igual a Núbia fez, certo? A gente vai agora fazer a demonstração aqui matematicamente, utilizando aquelas informações que a gente pegou sobre os ângulos ali, né, das retas paralelas cortadas por uma transversal. Olha só. Os ângulos internos do triângulo ABC abaixo medem A, B e C, ok? Então, a gente tem aqui o triângulo com os ângulos A, B e C e a gente tem aqui os outros dois ângulos Y e X, que somados, no caso, darão 180 graus, ou seja, esses três aqui são suplementares, né? Então, olha só. Se a gente imaginar que a reta R aqui é paralela ao lado BC, olha só, a reta R é paralela ao lado BC, a gente vai entrar naquela situação de ter duas paralelas cortadas por uma transversal. Qual vai ser essa transversal? Uma delas é esse lado do triângulo e a outra é o outro lado do triângulo, né? Então, de acordo com a figura, a gente consegue chegar à informação de que C é igual a X, porque eles são ângulos de medidas iguais, porque eles são alternos internos. A gente consegue chegar que B é igual a Y, porque eles são alternos internos também. E se eu sei que A mais X mais Y é igual a 180 e eu descobri que X é igual a C e Y é igual a B, eu sei então que A mais B mais C é igual a 180. O que nos leva à conclusão muito importante é que em qualquer triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos vai ser sempre 180 graus, certo? Em qualquer triângulo que você desenhar. Por isso que é legal fazer aquele experimento da folha de papel, porque você pode desenhar o triângulo que você quiser. No final, se você juntar as partes corretamente, vai dar sim um ângulo de 180 graus. Sempre vai dar. Legal, né? Então, essa é uma informação muito importante. Recomendo que vocês anotem no caderno de vocês. A soma dos ângulos internos de um triângulo vai ser sempre 180 graus. Agora, os ângulos externos do triângulo, eles são aqueles que são formados por um lado, né, do polígono e pelo prolongamento de um lado consecutivo. Como assim? Então, observem que aqui, ó, é como se eu prolongasse o lado, esse lado aqui, e o ângulo externo vai ser este daqui, o ângulo A externo. Se eu prolongar este lado aqui, eu vou ter o ângulo B externo. Se eu prolongar o lado C aqui, eu tenho o ângulo C externo. Então, esses são os ângulos externos do nosso triângulo, certo? O ângulo externo mais o ângulo interno aqui, de mesmo vértice, também vão ter que somados dar 180 graus, ok? Então, vamos descobrir alguma coisa importante sobre esses ângulos externos, olha só. Considerando o triângulo ABC da figura a seguir, a gente tem essas informações, olha só. No vértice A, a gente tem o ângulo interno A e o ângulo externo Z. No vértice B, a gente tem o ângulo interno B e o ângulo externo Y. No vértice C, a gente tem o ângulo interno C e o ângulo externo X, ok? Agora, com essas informações, a gente sabe que os ângulos A, B e C são ângulos internos e os ângulos X, Y e Z são as medidas dos ângulos externos, ok? Importante vocês saberem a definição observando a figura, certo? Através da imagem, podemos observar que os ângulos A e Z são adjacentes e suplementares, que foi o que a prof falou. Todos os ângulos internos com o seu externo vão ser suplementares, né? O Z e o A são suplementares, o B e o Y são suplementares, o C e o X suplementares também, porque os dois somados vão fechar 180 graus, né? Então, a gente conseguiu ver isso através dessa imagem, no caso, né, da representação deles. Para o triângulo, então, existe uma relação entre a medida de um ângulo externo e as medidas dos dois ângulos internos que não são adjacentes a ele. Como assim? Dentro do triângulo, eu tenho aqui, por exemplo, o ângulo externo X, certo? Esse ângulo externo X, ele tem uma relação que a gente consegue estabelecer com os dois ângulos externos que não são adjacentes a eles. Ou seja, o ângulo interno adjacente a ele é o C. Eu consigo estabelecer a relação com os dois outros ângulos internos, tá? Então, olha só, vamos observar a seguir essa figura
e a gente vai chegar a algumas informações. A gente sabe que C mais X é 180, porque eles são suplementares, certo? E a outra coisa que a gente sabe é que A mais B mais C também é igual a 180, porque é a soma das medidas dos ângulos internos. Com essa informação, a gente consegue escrever, né? A gente tem essas duas informações aqui. Eu consigo dizer, então, que X mais C vai ter que ser igual a A mais B mais C, por causa que os dois são 180, né? Com essa igualdade, né? Simplificando o C aqui, eu chego que a medida do ângulo externo X vai ser igual à soma das medidas dos ângulos internos que não são adjacentes. Ou seja, na figura, o valor deste ângulo X aqui, ó, é igual à soma desses dois ângulos internos aqui, certo? Bem tranquilo de fazer, né, gente? Então, essa relação é a seguinte, olha só, relação entre ângulos externos e dois ângulos internos não adjacentes. Em resumo, né, essa é a parte importante para vocês copiarem no caderno. Em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Lembrem-se, aquele ângulo adjacente é aquele que está ali um do ladinho do outro, ok? Então, é os que não são adjacentes a ele. Como assim? Vamos fazer um exemplo para a gente verificar como que funciona certinho. Olha só. Vamos determinar o valor de X aqui. Então, é exatamente o que eu preciso. Eu sei que X vai ser igual à soma desses dois ângulos internos aqui. Eu não preciso saber esse ângulo interno aqui para descobrir o X. Poderia, mas eu não preciso. Eu sei que o X vai ser a soma desses dois ali. Então, se eu somar 85 mais 40, eu chego então que X é igual a 125 graus. Certo? Bem tranquilo, né, gente? Essa parte de triângulos é bem legal de trabalhar. Tem bastante definições, mas é bem fácil de resolver os exercícios, tá certo? Não esqueçam de fazer as atividades, de revisar o conteúdo que vocês têm disponível. Nós ainda temos a terceira parte sobre triângulos, então não perca a próxima aula. Eu vejo vocês lá.